Olá pessoal, essa é a aula de compiladores. Nesta aula falarei sobre o tópico análise sintática. A análise sintática é a fase em que o compilador avalia se uma determinada cadeia de tokens está de acordo com a gramática definida para aquela linguagem de programação, para aquela determinada linguagem especificada. Então, o analisador sintático ele é uma parte do compilador, né, que vai fazer essa validação. Ele verifica se os tokens eles pertencem àquela linguagem, se eles aparecem na ordem correta. E aí, se ele encontrar algum problema, ele reporta ao usuário aqueles erros encontrados. Podem ser reportados ao final de todo o processamento, todos os erros juntos, né? E, além disso, o analisador sintático ele também é responsável por gerar a árvore de derivação. Como saída dessa fase, essa árvore de derivação vai servir para fazer o processamento, a geração do código intermediário e o tratamento da geração do código nas próximas fases do compilador. Então, além disso, também ele atualiza a tabela de símbolos, né, que é utilizada para fazer a avaliação semântica depois do código e também a geração do código lá no final. Então, a tabela de símbolo, onde são guardados os identificadores utilizados, seus tipos, constantes, né? Então essas informações também podem ser mantidas pelo analisador sintático. Então, essa ferramenta, né, ela vai se comunicar com o analisador léxico, que é responsável por gerar os tokens, né, a lista de tokens, e o analisador léxico ele pode passar já uma lista de tokens completa para o analisador sintático, mas eles podem trocar informações, né, ao longo do processamento. O analisador sintático pode ficar pedindo para o analisador léxico qual o próximo token, né, ou qual a próxima sequência de tokens, e o analisador léxico ficar trocando essa informação com o analisador sintático. Então, isso depende muito da forma de implementação. Então, como eu falei, a análise sintática ela se utiliza das gramáticas. As gramáticas livres de contextos, que já foram abordadas em outras videoaulas, são utilizadas para especificar uma determinada linguagem de programação. Através dessas regras sintáticas, né, que a gente determina nas produções de uma determinada gramática, a gente consegue definir os elementos e como esses elementos devem aparecer na nossa linguagem. Então, aqui tem um exemplo de uma gramática para uma linguagem de programação muito simples, né, onde eu tenho um programa, né, eu defini aqui essa minha gramática chamada de programa, que é o símbolo inicial da minha gramática, o primeiro símbolo que aparece, e esse programa é constituído por esses elementos, né, pela palavra programa, pelo ID, o início de bloco, aí um bloco e um fim de bloco. E aqui eu usei uma sintaxe conhecida como BNF, que é muito utilizada nas gramáticas para a especificação de linguagens de programação. Então, nesse formato, né, com essa notação, é aceita gramáticas em várias ferramentas para geradores de código, geradores de analisador sintáticos. A gente pode utilizar essa mesma notação, como IAC ou CUP, e se utiliza essa notação para fazer a definição das gramáticas. E nessa notação, né, a gente coloca aqui os não terminais ou variáveis entre esses sinais de maior e menor, e em vez de usar a seta, a gente usa dois pontos iguais para determinar as regras de produção daquele não terminal. Aqui, para ficar mais fácil de visualizar, eu coloquei em letras minúsculas que eles seriam tokens, né, já definidos para a linguagem, e em os terminais, né, dessa gramática, e em maiúsculo outros não terminais que aparecem aqui vão aparecer também do lado esquerdo. E os que não aparecem do lado esquerdo, né, que são os terminais, aqui já são os próprios tokens. Então, os tokens, eles podem ser definidos utilizando a gramática, mas geralmente eles são definidos utilizando uma outra linguagem, né, uma linguagem irregular. Aqui eu coloquei alguns exemplos de definições de tokens que aparecem aqui, como a palavra programa é a própria palavra programa, né? O ID é qualquer identificador que apareça na linguagem. E geralmente o analisador léxico que faz essa verificação usando uma linguagem irregular e já passa para o analisador sintático os tokens
tratados, né? Então, se eu tenho lá no meu programa, um exemplo, né, a variável chamada A1, né, o analisador sintático já vai enxergar esse A1 como um ID. Né? O analisador léxico, ele já identifica que o A1 é um token chamado ID e passa essa informação já para o analisador sintático. Então, para o analisador sintático não importa muito qual é o nome daquele identificador, se é A1, A2, né? Importa que é um identificador, né, que vai aparecer naquela posição. Então, os tokens, né, que são os terminais aqui na nossa linguagem, da nossa gramática, eles já são tratados lá pelo analisador léxico, que envia para o analisador sintático a lista completa já, né, a lista dos tokens identificados. E aqui, esse exemplo aqui, né, é o seguindo essa gramática. Então, se eu validar, né, eu começo aqui com a palavra programa, depois eu tenho um identificador para esse meu programa, eu chamei aqui de teste, e aí o início do bloco. Meu início do bloco é uma chave e o meu fim do bloco também fecha a chave. Então, eu inicio o bloco e ele fecha o bloco. E aí, dentro do meu programa, eu tenho um bloco. Né? Tudo isso aqui, então, é o bloco do meu programa. E o que é um bloco? Então, eu vou para a próxima definição, né, desse não terminal. Um bloco é uma sequência de comandos, uma lista de comandos, né? Que eu posso ter um comando e outro bloco, e aí depois eu posso substituir novamente esse bloco por outro comando e bloco, e assim por diante, ou somente por um comando. Né? Então, e aí o que é um comando? Ele pode ser uma declaração, uma atribuição, um if, uma declaração, aí começa com a palavra var, um id e um tipo, que também é outro não terminal, que não aparece aqui, né, todas as definições. E aí aqui a gente tem esse exemplo pequeno. Então, a função do analisador sintático é fazer isso que eu estava fazendo visualmente, verificar se essas palavras, esses termos, né, que são os tokens para o analisador sintático, aparecem na ordem esperada aqui pela minha gramática, como foi definida. Se eles aparecem na ordem correta, o programa-fonte foi escrito corretamente. E aí o analisador sintático aceita aquele programa, né, ele valida. E aí a próxima etapa, né, ele vai fazendo isso concomitantemente, né, ele vai gerando uma árvore de elementos para que possa depois ser utilizada para a geração do código final, né, a geração do código intermediário. Então, essa árvore pode ser uma árvore, uma estrutura de dados de árvore, ou um outro tipo de estrutura de dados que queira ser utilizadas para fazer a manutenção, né, a validação desse código. Então, aqui eu fiz uma ilustração para exemplificar essa árvore. Então, o que o analisador sintático fará é montar essa árvore, né, onde eu vou ter aqui nos nós os não terminais, e nas folhas vão aparecer os meus terminais. E aí depois eu posso usar essa minha árvore para fazer outras validações semânticas, fazer a geração de código, então isso vai me facilitar nos próximos processos. Existem alguns tipos de analisadores sintáticos, né? Eu vou falar aqui de alguns tipos brevemente e nas próximas aulas detalharei melhor cada um deles. Então, em geral, existem dois tipos conhecidos, que é a análise descendente. E o que é a análise descendente? Também conhecida como top-down. É a construção da árvore de derivação a partir do símbolo inicial até as folhas. Então, eu vou a partir do símbolo inicial buscando regras de produções que eu possa encaixar com aquela minha cadeia de entrada de tokens. E aí eu vou tentando encaixar com aquela cadeia, e se eu consigo encaixar, eu vou indo adiante, até que eu consiga encaixar todos os elementos, né, todas as terminais, né, todos os meus tokens, com aquela minha gramática, né, fazendo essa derivação. Essa análise descendente é um pouco mais lenta e menos utilizada no desenvolvimento de compiladores, mas didaticamente falando ela é mais simples de entender, e a gente vai verificar alguns algoritmos, né, de análise descendente, né, que utilizam essa forma de validação. Então, a partir do símbolo inicial, né, o meu algoritmo ele vai tentando fazer essa validação, comparando, né, a minha entrada com as minhas produções da minha gramática. E esse processo usa o processo de derivação,
né, que a gente viu em outras videoaulas, né, o que é a derivação. É a partir do símbolo inicial, eu, através de uma sequência sucessiva de, de aplicação das minhas produções, eu consegui chegar lá na minha cadeia que eu quero validar, naquela cadeia de entrada. O outro tipos de analisadores sintáticos são os analisadores ascendentes. E esses analisadores ascendentes, eles são os mais utilizados no desenvolvimento de compiladores, porque eles são mais eficientes, também chamados de bottom-up, porque eu parto, nesse caso, então, das folhas, né, da minha cadeia de entrada, e a partir da minha cadeia de entrada, eu vou tentar chegar lá no meu símbolo inicial da minha gramática. Então, eu vou construindo a minha árvore de trás para frente, a partir das folhas. E aí eu vou casando também essa minha entrada com produções da minha gramática e fazendo o processo que a gente chama de redução, né? Tentando chegar à cabeça dessas produções para conseguir chegar lá no meu símbolo inicial da minha gramática. Esse processo, né, a gente viu que é conhecido como redução. Então, esses analisadores ascendentes, eles utilizam essa técnica para fazer análise do código, que ela é mais eficiente para o desenvolvimento de compiladores, né, no desenvolvimento de analisadores sintáticos. A análise sintática descendente, então, eu vou abordar aqui um pouco melhor a análise sintática descendente e alguns tipos de algoritmos, e nas próximas videoaulas eu vou mostrar como são desenvolvidos esses algoritmos mais detalhadamente. A análise sintática descendente é quando eu construo, então, a árvore de cima para baixo, né? Esse processo de, a partir do símbolo inicial da gramática, eu conseguir chegar lá nas folhas e que eu tenha nas minhas folhas, né, toda a minha cadeia de entrada, são os meus tokens, né, a lista de tokens que eu recebi, lendo da esquerda para a direita. Então, ele vai construir essa árvore sempre partindo da esquerda para a direita, e aí a gente diz que ele usa sempre uma derivação mais à esquerda para fazer esse tipo de análise. Então, com esse analisador, eu vou analisar as minhas produções da minha gramática e tentar encaixar elas com aquelas minhas entradas, para conseguir fazer o processo de derivação da minha gramática e chegar e concluir se aquela linguagem faz parte, aquela entrada faz parte ou não da minha linguagem. Então, alguns tipos de analisadores descendentes, né? Existem alguns algoritmos conhecidos, né? E aqui eu vou citar dois, que é a descida recursiva, né? O analisador de descida recursiva, e nesse tipo de analisador ele consiste em criar um procedimento, né? Uma função, para cada um dos não terminais ou variáveis da minha gramática, que vai retornar, né, suas produções ou os seus terminais. E para esse tipo de analisador, ele exige o backtrack, o retrocesso, porque eu vou, de repente, escolher uma determinada produção, mas aquela produção pode não se encaixar exatamente com a minha entrada, mas muitas vezes uma determinada variável tem mais de uma produção e uma segunda produção pode dar certo. Então, quando eu for discutir sobre esses analisadores de descida recursiva, eu vou detalhar melhor esse tipo de problema. O outro tipo de analisador conhecido é o preditivo sem recursão. Então, ele não precisa desse backtrack, né, desse retrocesso, e ele se utiliza de um recurso visualizando os tokens mais à frente, né, geralmente um token mais à frente, para tomar a decisão. E para ele tomar essa decisão, ele usa o conjunto de first e follows, que a gente também vai abordar em outra videoaula. E o algoritmo de implementação desse tipo de analisador é muito semelhante ao autômato de pilha, né, a forma como ele constrói esse tipo de análise. Então, era isso para essa videoaula. Nas próximas videoaulas, detalharei cada um desses algoritmos. Até mais!